Galera, bem-vindos a mais um vídeo, 20ª rodada na área, primeira rodada do retorno e recado muito importante. Galera, nossa promoção do plano de sócio boleiragem está aberta para o segundo turno, R$50 o segundo turno completo. Já vou passar aqui até para vocês um pouco do nosso grupo, para vocês terem uma ideia de algumas coisas que a gente manda para vocês no decorrer da rodada. Acabou a rodada? Ó, temos aqui áudio, podcast, pós-rodada, podcast, que é uma análise breve, estatísticas com o professor Pardal, um monte de PDF aqui, com muitos dados legais. O arquivo bruto, que a galera gosta, cara, tá aqui também, que é um dado interessante, ó. Aqui arquivo bruto, olha só essa recorrência pro Bidu, ó. Os últimos laterais esquerdos que enfrentaram o Bahia, 4 desarme, 4 desarme, 4 desarme, 5 e 3. Por que disso? Porque depois que o Pulga machucou, as jogadas do Bahia estão muito pela direita no Ademir. Então aqui você tem vários dados interessantes que vão te auxiliar a mitar, conquistar suas ligas nesse segundo turno. Tem aqui a nossa lousa base, tem live para rodada também, notícias e muito mais. O link do nosso plano de sócio está aqui na descrição. Vamos para o que interessa, escalação do Boleiragem Team. No final tem a escalação do Ousadia, que fechou o primeiro turno muito bem, cara. Então não perca. Vamos lá. Primeiramente, lateral. É uma rodada que a vaga de lateral está bem aberta. Dá para você ir sem lateral, não considero nenhuma unanimidade. Já vou adiantar para vocês que eu vou de 3-4-3 na nossa base. Então estamos indo sem lateral, mas eu vou destacar aqui alguns que eu acho interessante, tá? William, cara, regularidade. E o Cruzeiro está descansando a semana inteira. Lembrando, galera, a gente tem Libertadores Sul-Americano acontecendo meio de semana. Então, cara, os times vão poupar. Muito cuidado em apostar em times que estão em Liberta Sul-Americana, porque a chance de poupar é muito grande. Quer um exemplo? O Lino tá provável aqui. O Lino, ele jogou contra o Mirassol, jogou Libertadores, aí tem Libertadores outro meio de semana, aí o jogo final de semana pelo Brasileirão contra o Inter, acho a chance de jogar baixa. Então a gente tem que, não tô cravando que não joga, mas a gente tem que ficar ligado nessa questão de escalação. Show? Deixa eu até dar um coisa aqui. Vamos lá. Laterais que eu acho interessante. O William, Ayrton Lucas, é um nome legal. Matheus Bidu, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, a recorrência tá bem legal para ele. O Reinaldo pelo pênalti. Diego, acho que é uma boa opção. René, esse aqui eu gosto bastante. Já que tá uma rodada tão difícil de lateral, você colocar jogadores de game me agradam muito. E o Renezinho é um cara que eu sempre gostei muito no Cartola, então você pode estar vindo para um lateral de game. Galo, Arana e Natanael, os dois são muito bons. O Galo, a questão é ficar de olho em notícia, porque o Cuca já falou que a prioridade do Galo é completamente as Copas. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, então tenho dúvida dessa escalação do Galo. A recorrência pro Arana, por exemplo, é muito boa. O Alisson, o ponta do Grêmio ali, o garoto, costuma cair pela direita e é um cara que cede muita posse. Enfim, vamos ver. Alguns nomes aí que eu joguei para vocês. Agora a questão se a gente vai manter o 3-4-3 ou não, a gente vai ver isso com calma na live, tá? Tem live esse sábado a partir das 10 horas, 10h30 ali da manhã. Show! Vou ir para o meio de campo porque eu vou explicar por que eu estou indo de 3-4-3. Não vejo tantos laterais prioridades para a rodada e tem muito meio de campo bom. Por exemplo, Arrasca, Neymar, Garro, Matheus Pereira e como reserva de luxo, Barreal. Olha esse top 5 meio de campo para a rodada, cara. Insano. A faixa, já vou adiantar que eu estou colocando ela no Neymar, tá? Jogo no Morumbi contra o Vasco, o Vasco defensivamente tá um buraco, a gente já sabe, então estou dobrando o Santos. Reserva de luxo no meio de campo, por quê? Porque a faixa tá no meio e a faixa acompanha a reserva de luxo. Vamos manter essa regra. A gente basicamente fez aula durante o ano todo e, por exemplo, quantas e quantas rodadas você tem um reserva de luxo pegando a faixa de capitão? Então o reserva de luxo ele tem que acompanhar a faixa, tá? 99% das vezes. Garro jogando em casa, muito forte. Matheus Pereira e Caio estão jogando até melhor fora de casa do que em casa. E o Arrascaeta não jogou pela Libertadores, que eu não tenho certeza se o Arrascaeta jogaria, mas é um nome muito forte. Então um top 5 meio de campo para rodada, muito bom. Até se você for de 4-3-3, você vai ter que abrir mão de um desses 5. Mas para mim são 5 melhores meias para rodada, tá? Zagueiro, é uma bucha, porque o Ferrarese para mim é dúvida. O Léo Ortiz eu tenho dúvida se joga. E o Lianco eu não sei como vai estar.
essa escalação do Galo focando na Sul-Americana. Aqui a gente tem 3 zagueiros que para mim são até complicados a gente cravar se vai jogar ou não, tá? E querendo ou não, a gente só tem um reserva para utilizar. De momento, eu tô colocando os 3. São 3 zagueiros seguros, cara. Léo Ortiz, na última rodada não foi bem, mas é um jogador que ofensivamente, por exemplo, tá muito bem. Ferrarese, fixo, a gente tá só mantendo. E o Lianco também é um jogador que em casa é sempre um jogador muito bom de bote. Eu gosto até de você colocar um defensor do Ceará, eu acho ok. Um defensor do Fluminense, é uma boa pedida também. Um defensor do Vitória, talvez, apesar que eu prefiro colocar o goleiro. Eu prefiro o goleiro. Mas essa vaga de zagueiro tá complicada. Eu ficaria no top 3 de momento. Para puxar até um outro zagueiro agora é difícil. Eu colocaria um do Ceará, porque o momento do Braga tá muito ruim. 7 derrotas consecutivas, mas naquelas, né? Naquelas. Vamos aqui agora pro goleiro e técnico. Cara, goleiro Brazão, galera. Goleiro Brazão e técnico Cuca. Feijão com arroz nessa zaga, tá? Eu acho que é uma zaga bem interessante. O Brazão, acho o SG do Santos difícil, mas o time do Vasco tá chutando horrores, então o Brazão é muito forte. E o Cuca, teoricamente, tem ali um jogo muito, no papel, muito bom, né? Vamos ver se o Galo vai dar esse foco no Brasileirão ou não. Mas de momento a gente está fechando aqui a nossa parte defensiva. Outros goleiros interessantes, Everson do Galo, Arcanjo é um nome legal, Fábio é uma boa pedida, Rossi, então a gente tem o próprio Cássio, a gente tem aí algumas pedidas para a posição de goleiro, tá? Mas eu gosto muito do Brazão, ele é um cara muito, muito regular, tá? Vamos pro ataque? Caio, eu estou dobrando o Cruzeiro tem jogado melhor fora de casa do que em casa, então Caio, Matheus Pereira eu vou manter. E outra, o Cruzeiro tá focadão no Brasileirão, enquanto você tem Flamengo, Palmeiras, Botafogo focando em Libertadores, Cruzeiro só no trotando ali no Brasileirão, focadaço, então vamos dobrar esse Cruzeiro aqui, tá? Então, o Hulk pra mim é dúvida, mas de momento eu vou manter. Qualquer coisa nos finalmente ali na nossa live da Poucas Ideias, a gente arrisca ou não, tem alguma informação. O problema do Hulk é que, por exemplo, contra o Bragantino ele começou no banco, tá? Só que ele não jogou contra o Vasco, e isso que me pega. Porque ele tá bem descansado, tá ligado? Então existe um risco sim dele jogar esse jogo, por isso eu tô mantendo ele aqui. Última vaga do ataque, porque a gente está com reserva de luxo no meio de campo, eu estou querendo fazer uma aposta. Ó, temos o Rony, dobrar o Galo é bom. Temos aqui o Luciano, dúvida para rodada. Kaiser é uma boa aposta. Ryan é uma boa aposta. Romarinho é uma boa aposta. Pedro Raul, Tiquinho. Derek Lacerda, se o São Paulo vier com a molecada na zaga. Galeano, boa pedida. A gente tem algumas ideias aqui de atacante, mas eu estou de momento arriscando no Romarinho. Cara, Vitória, o Carpini é um técnico que sai para o jogo, acho que vai ser um jogo movimentado. Romarinho estreou, já fez aí seus 5 pontos de básica, pegando Juventude. Eu acho que é uma grande aposta para a rodada e não vejo tantas pessoas colocando ele assim, não. Beleza? Mas seguinte, vem comigo. Vai daí com ousadia. Chegou o momento dele, boleiragem ousadia na tela para vocês. Finalizamos o primeiro turno no Ousadia com 1.661 pontos, cara. Excelente pontuação, viu? Tivemos ali alguns deslizes ou outro, mas particularmente eu gostei. Se a gente for até no Nacional aqui, ó, estamos na colocação 22.000 do Nacional. Ah, Davi, ainda é muito. Cara, para um primeiro turno tá excelente. Agora, para você subir do 22 ali para cima, já é um salto bem menor, tá? Então manter essa sequência para o segundo turno. Nossa escalação já tá na tela, já montei uma base. Ó, defensivamente, de momento eu tô triplicando o Galo, Ferrarese. Ferrarese é dúvida pra rodada. Se eu não for com Ferrarese, não tiver notícia, alguma coisa assim, eu gosto de uma aposta em jogador bom de cartola. Tem um monte de zagueiro de saldo de gol pra rodada. Então arriscar talvez até num Barbosa, que é um jogador que, dependendo do jogo, pode entregar uma básica, eu particularmente gosto, tá? Dessa estratégia. Na lateral, Bidu. O time do Bahia tá com uma recorrência ridícula para lateral esquerdo. Depois do que o Pulga machucou, as jogadas individuais do Bahia estão muito pela direita no Ademir. Então os laterais esquerdos têm se dado muito bem contra o Bahia.
No meio de campo, dobrando o Santos mais Neymar, a faixa no Neymar porque eu acho o Hulk dúvida. Porém, tem um jogadorzinho aqui para rodada que eu gosto muito. Não está no nosso time de momento, mas eu gosto muito, que é a escolha do Baralhas. Tá numa fase legal, pega um Juventude que tem a maior recorrência de meia para rodada. Apostaça o Baralhas para rodada, mas de momento eu tô colocando o Barreal. Na frente, Hulk, Romarinho, Pedro Raul, Caio Jorge. É isso. Hulk é dúvida, pode ser que a gente arrisque ir sem Hulk. E aí a gente pode até passar o reserva de luxo pro meio de campo. Tipo assim, essa variação aqui, ó. Já vou até deixar essa variação pronta. Então é aquele time ou essa variação aqui, ó. Pedro Raul no lugar do Hulk arriscando que talvez ele não comece. E aí a gente colocaria o reserva de luxo no Baralhas. Também gosto dessa estratégia aqui. Enfim, gostou desse vídeo? Deixa aquele joinha maroto. Lembrando que o nosso plano de sócio boleiragem está com promoção de segundo turno. Corra, não perca tempo e venha fazer parte da família boleiragem. Tamo junto, galera. Valeu e abraço!